Pois é, tardou, mas não falhou. Tive uma semana um tanto quanto atribulada, atarefada e não consegui gravar antes este vídeo. Queria ter soltado no meio de semana, mas estou aqui sábado, 2h20 exatamente, para gravar esse vídeo para vocês, falar sobre como foi essa primeira etapa, né, do ano do São Paulo, esses 12 jogos aí que abriram o Campeonato Paulista e o que dá pra gente falar sobre do time, né, se é que dá pra falar muita coisa assim. Bom, vamos que vamos, né? Os jogos em si, eu tava pegando aqui, foi até, assim, é surpreendente, porque o São Paulo tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É realmente um bom número, né? Ainda mais pensando que duas dessas derrotas são para times de Série A, que são o Corinthians e o Bragantino, que, né, o Bragantino talvez não, porque mudou de técnico agora, mas tem mais investimento que a gente. O Corinthians, apesar de ter mudado de técnico, manteve a base, né? É um trabalho interessante, realmente. A gente jogou bem contra o Corinthians. Até aí é algo que você pode pensar, pô, parece positivo. Mas eu acho que se você perguntar para a maioria dos São Paulinos qual o sentimento deles dessa primeira parte do Paulistão, não vai ser um sentimento muito positivo. Reflete um pouco no que é esse time do Ceni, né? Realmente eu acho que o São Paulo não se vê representado nesse time de alguma maneira, ou pelo menos ainda não. Lembrando que o São Paulo ele sempre foi conhecido, né? Pelo menos, né, cresci na década de 90, começo dos anos 2000, e falava-se muito assim, ah, cada time tem seu jeito de jogar, que o Corinthians era de muita raça, por exemplo, que o Santos era de muito talento, jogadas individuais, sempre tem algum garoto que surge e vai para cima e faz um salseiro. E o São Paulo era o time mais elegante, né? O time que se jogava de um jeito mais, de um futebol mais clássico, um futebol com a bola no chão, enfim, isso da gente não ter no time do Ceni é ok, né? Faz parte, mas eu acho que há esse distanciamento e isso acaba ajudando para a torcida ter uma certa antipatia pelo time. Eu acho que a torcida não está muito. Claro, que a torcida continua acompanhando o time, vai a todos os jogos, enfim, coloca 30, 40, 50 mil no Morumbi contra times pequenos. Porém, eu não acho que a torcida se sinta representada nesse time aí, nessa forma de jogar do Rogério Ceni. Vamos passar pelos jogos. O ano começou com 0-0 contra o Ituano. O Ituano quase foi rebaixado no Paulistão, né? Então esse 0-0 foi um resultado ruim. Depois um 2-1, a gente acabou tomando esse gol, falar dos gols já, né? A gente acabou tomando esse 2-1 contra a Ferroviária. Foi aquele jogo com muita chuva. O São Paulo teve até um jogador expulso, mesmo com a menos a gente jogou melhor, mas tinha muita chuva, muita água mesmo. E no começo do jogo a gente deu um vacilo e tomou um gol na bola parada. Depois veio um jogo contra o Palmeiras, 0-0, né? Na casa deles, então resultado até interessante. 4-1 contra a Portuguesa. O gol que a gente tomou aqui foi de desatenção, tá? Totalmente de desatenção. Já estava resolvido o jogo, se eu não me engano, naquele momento eu estava 3-0 e aí a gente foi lá, meio que jogou de forma desleixada e acabou tomando um gol da Lusa. Depois a gente perdeu para o Corinthians naquele jogo que, apesar de o esquema tático do Ceni ter sido melhor que o esquema tático proposto pelo Lázaro, né? Mas nas individualidades o Corinthians foi superior. A gente teve até aquele gol que o Alan Franco, né, teve a oportunidade de fazer a falta na ponta esquerda, não fez a falta e o Corinthians chegou ao seu segundo gol. Eu continuo achando que o São Paulo foi melhor que o Corinthians nesse jogo, mas o futebol também tem dessas, né? Aliás, hoje teve o Liverpool, né? Jogou mais cedo contra o Bournemouth. O Liverpool acabou de perder, aliás, acabou de ganhar de 7-0 do Manchester United, maior goleada da história do clássico. Aí perdeu para o Bournemouth, que era o lanterna da Premier League. É o futebol, apenas. Depois a gente ganhou de 1-0 do Santo André, um jogo chato, jogo ruim. Eu acho que foi a pior partida do São Paulo no ano. E ganhou num gol de bola parada, assim, nossa, sofrido esse jogo. Depois 2-1 contra o Bragantino, né? A gente perdeu para o Bragantino. Novamente 2 gols de bobeira, a zaga deu um. A zaga não, né? O sistema defensivo, o time como um todo, simplesmente parou de jogar. Em 5 minutos tomou dois. Aliás, não foi nem 5, 3 minutos tomou 2 gols.
vencendo a partida, tomamos a virada e, enfim, realmente inexplicável esse jogo. Depois ganhamos um clássico, 3-1 contra o Santos, nossa única vitória contra times de Série A, e foi justamente contra o Santos, né? O Santos que é um forte concorrente à vaga para a segunda divisão, né? Então, é algo preocupante para a gente também, tá? A gente tem que começar a ganhar de times mais cascudos. E era um Santos ainda num momento muito ruim, já tinha feito as contratações, mas não tinha nenhuma contratação jogando ainda, né? E foi aquele jogo com muita chuva também. Teve expulsão. São Paulo faz 1-0 na bola parada. Aí, num outro lance de bola parada, um jogador do Santos impede um gol, né? Colocando a mão na bola. É expulso. Pênalti para o São Paulo, 2-0. E aí, o São Paulo controlou o jogo 3-0. Tomou um gol. Como é que foi o gol? De novo com vacilo nosso. Viu? Tá se repetindo. A gente desliga e acaba tomando um gol por desleixo, por achar que tá resolvido, por achar que o adversário está morto. Claro que a gente está vendo aqui, né, por exemplo, contra a Portuguesa, 3-0, contra o Santos, 3-0. Mas contra o Bragantino estava 1-0, só o time desligou. No Brasileirão, é muito mais provável ter jogos que estarão 2-0, né, do que jogos que estarão 3-0, como foi o jogo contra a Portuguesa, como depois a gente vai falar de outros jogos, a gente fez 3 gols ou mais. No Brasileirão, a gente sabe que a média de gols de um time vai 2 e pouco, no máximo, assim, né, times bons, né, times meio de tabela para cima. Então, realmente é algo que times meio de tabela não, times que vão brigar pela Libertadores, tem 2 ou mais gols de média. Daí para baixo é 1 e pouco, 1,5, 1,7. É difícil fazer gol no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato mais disputado, né, mais concorrido. Então, o São Paulo tem que abrir olho nesse negócio de ficar desligando, né, no meio das partidas, de ficar tomando gol besta. Porque, pô, se a gente, sei lá, a gente desliga contra um América Mineiro, que nem é um super time, mas é um time muito chato, a gente desliga contra eles, vai tomar um gol, vai tomar o segundo. Se tiver 2-0, a gente vai empatar. Se tiver 1-0 só pra gente, a gente vai perder esses jogos. É isso que o São Paulo tem que tomar cuidado. É um padrão que eu fiquei reparando, né, dessa primeira etapa do Campeonato Paulista. Contra a Inter de Limeira foi 5-1, novamente um gol em vacilo, gol que a gente não pode tomar. Mas aqui 5-1 também, quando tá, pô, 5-1 eu já nem... 5 tudo bem, 5 tudo bem desligar. 3 não, pô. 3 tem que continuar no jogo. Mas 5, porra, não sou tão exigente assim. São Bento, contra São Bento a gente fez um 3-0, finalmente, né? Vem comigo, a gente não tomou gol contra Ituano, contra Palmeiras, contra Santo André, contra São Bento. 4 jogos de 12. Isso é muito, mas muito preocupante, sério. Ok, depois tivemos o 1-0 contra o São Bernardo, a gente perdeu naquele gol de bola parada que eles fizeram com 2, 3 minutos de jogo, e aí a gente, apesar de ter tido a posse de bola, não jogou bem realmente, o time foi abaixo, e bom, fazer o quê, né? E, por último, agora, esse 3-1 de virada, primeiro tempo horroroso do São Paulo, novamente uma falha defensiva, e a gente tomou um gol, e aí o primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo a gente jogou melhor, fez 3 gols e ganhou a partida. Bom, dá pra ver, né? Dá pra ver que há um padrão aí dos gols que a gente sofre. Tirando o jogo contra o Corinthians, que o primeiro foi realmente de construção do adversário, os outros gols é porque a gente ou desligou ou falhou. Ou é porque o time simplesmente parou de jogar, ou porque houve uma falha individual mesmo. E aquele negócio, gente, falha individual acontece. O problema é quando é sempre. Como, por exemplo, o último a falhar, né? O que deu o gol para o Botafogo foi o Natan. Ele acabou não fazendo o movimento correto lá, não cortando a bola, e a gente tomou gol. Tanto que eu nem falei disso daí no vídeo de análise dessa partida, porque, assim, acontece realmente, o jogador tá lá, ele é sujeito a falhar, ele é sujeito a tentar um cruzamento e acertar no ângulo. Então, acontece essas coisas. Jogar futebol é isso. O que não pode acontecer é um time desligar simplesmente, o time parar de jogar. Isso daí é preocupante, porque aí não tem a ver com erro individual, que tudo pode acontecer. O cara pode escorregar, pô, não é?
Aliás, dá até dó. Pô. Às vezes o cara escorrega, o time toma um gol, a torcida vai cobrar, mas o cara escorregou, tipo, ele não tem culpa de ter escorregado. Mas, enfim, acontece, faz parte do futebol essas coisas. Mas a gente tem que melhorar isso daí. O sistema defensivo do Ceni, que foi algo positivo no ano passado, esse ano está sofrendo um pouco. Pode ser não, né? Provavelmente, também não vou falar que é com certeza, mas provavelmente é por causa das lesões, né? Diego Costa tá fora, Ferrarese tá fora, Arboleda voltará agora só. O Alan Franco ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Aliás, eu acho que ele está demorando para entender algumas coisas, como, por exemplo, aqui você não vai ficar driblando atacante, cara. Aqui você vai soltar a bola rápido. Ó, se chegar no Brasileirão com essas ideias ainda, sei não, hein? Sei não. Acho que vai pegar um banquinho aí, por mais que ele tenha qualidade na saída de bola, ele tem um bom trato com a bola, mas ele primeiro tem que ser zagueiro, né? O Diniz deve adorar uns zagueiros assim, né? O Diniz que foi campeão em cima do Flamengo, né? Enfim. Mas o outro zagueiro era o Beraldo, né? Que ainda é jovem, ainda está se adaptando. Ele, boa parte dos erros na saída de bola, uns erros que pareciam, né, por displicência, foram justamente com o Beraldo. Então isso daí a gente tem que levar em consideração também, né? Um garoto ainda que está se desenvolvendo, tem que ver como tudo se dará. Pois bem, então eu acho que assim, é, tem coisas positivas, tem coisas, eu vou falar depois individualmente de cada atleta, tá? Ou de alguns atletas, melhor dizendo. Mas o que me preocupa coletivamente é a parte defensiva. O resto, bola parada realmente é muito bom, assim, é algo positivo, é algo forte na equipe de São Paulo. O ataque ainda tem que melhorar, ainda tem que. Sabe, os jogadores parece que eles não se entendem ainda muito bem. A gente não vê tabelas bem feitas, a gente não vê coisas assim. E é algo que eu já esperava ver algum, sabe, um comecinho pelo menos. Não tem muito. O que tem de vez em quando são lançamentos, assim, lances mais que não depende tanto de aproximação e de um toque de bola mais refinado, uma coisa mais plástica, né? É mais na base da força e da velocidade. Coisa que o Ceni gosta, mas é coisa que não é futebol brasileiro, né? Assim, pô, difícil, difícil que eu posso fazer, né? Eu gosto. Assim como eu entendo que o futebol europeu hoje está mais desenvolvido que o brasileiro, eu acho que a gente tem que desenvolver nosso futebol. Claro que com as ferramentas que surgiram no mundo da bola, né, com as estatísticas, com, sei lá, todos os treinamentos novos, as profissões novas, né, que se tem, o tipo de profissional que você contrata, enfim, analistas de desempenho, por exemplo, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas o que eu acho que a gente tem que desenvolver o nosso futebol, mas da nossa forma. A gente não tem que tentar replicar o futebol dos caras. A gente tem que desenvolver o futebol brasileiro do jeito brasileiro. Enfim, mas é isso, né? O Ceni, ele discorda, obviamente. Ele joga de um jeito que não é o jeito brasileiro, mas não é que tá errado, é questão de gosto. Já falei várias vezes aqui, é questão de gosto. Eu penso o futebol de um jeito, o Ceni pensa o futebol de outro jeito, e isso daí é justo, 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 justo. Até aí tudo bem. O problema é quando ele faz cagada, né? Mas, enfim. Muito bem, eu separei aqui os jogadores em duas tabelas. Uma que eu coloquei assim em alta e outra em baixa. Mas não necessariamente eles estão embaixo. Enfim, é só o jeito que eu resolvi organizar aqui. Primeiro eu vou falar dos goleiros, tá? Vou falar do Jandrei e do Felipe Alves de uma vez só. Se eu fosse eles, se eu fosse os dois, tá? É, eu procurava um outro lugar para jogar, porque o Rafael chegou e tomou a posição. O Rafael não é um goleiro tão seguro assim, tá bom? Assim, sinto lhe avisar, torcedor São Paulino, mas o melhor goleiro pós-Ceni continua sendo o Volpe, tá? Você gostando ou não, eu também o ofendi bastante, especialmente naquele mata-mata contra o Palmeiras, mas olha que cagada foi liberar o Volpe, até porque ele era um jogador caro, enfim. Mas por que foi um erro liberar o Volpe, já que ele falhava? Porque
não contrataram ninguém melhor, pô. O problema é esse. Enfim, tem esse Felipe aí, tá da base. O moleque é bola, viu? Interessante, interessante mesmo. Ok. E o Rafael, bom, acabei falando dele também. Ele chegou agora, né, no Atlético Mineiro, mas não passa aquela confiança, não parece que seja um grande goleiro. Claro que, assim, a primeira oportunidade da carreira dele de realmente ser titular, eu acho que foi desde 2000. Agora eu não vou lembrar, eu tinha visto isso daí, era tipo desde 2010 ele não tinha mais de, sei lá, 7 jogos em sequência, uma coisa assim, sabe? Mas era algo mais ou menos por aí, porque da última vez que ele teve uma sequência foi numa lesão do Fábio, na época que ele estava no Cruzeiro, tá bom? Se eu não me engano foi isso. Tirando isso, ele nunca teve uma sequência realmente de jogos, então, bom, acaba pesando, né? Mas, sei lá. Não que ele tenha comprometido, tá bom? Só pra deixar bem claro. Eu acho que ele é um goleiro ok, mas pra ser titular do São Paulo, não entendo por que que ele é o titular. Também não entendo por que que Felipe Alves e o Jandrei não ganham chances. Coisa do Ceni, né? A gente sabe. E, enfim, se eu fosse o Alves ou o Jandrei, picaria a mula, como dizem. Muito bem, jogadores que eu acho que eu vi mais coisas positivas, ou pelo menos é a sensação geral, né, são de coisas positivas. O Caleri, vou começar com o Caleri, apesar de, assim, ele tá vivendo um jejum de gols, né, não marcou muitos gols no Campeonato. Se eu não me engano, foi só um, né? Salvo engano, tá? Agora puxando de cabeça. Mas ele luta muito, ele participa, ele tenta. Eu já falei isso daqui, né? Por que que ele não tá fazendo gols no vídeo passado. Mas ele ajuda muito o time, ele é muito voluntarioso, ele é um líder em campo. Eu acho que isso daí é importante. E ele é o tipo de líder que ele esquenta. Né? Ele acaba jogando pela parte mental dos adversários, não no próprio time. Como, por exemplo, o Luciano, né? Que eu já falei que eu não gosto, que ele fica chilicando no meio do campo. Porra, o Luciano ele bota a pilha no próprio time. O Caleri não, ele vai lá e deixa os adversários irritados. Então, pô, o Caleri com certeza pra mim é um jogador que continua em alta, merece o capitão, merece o titular. Espero que ele volte logo, que não demore em 6 meses. Olha, se demorar 6 meses. 6 meses sem Caleri? Pois bem. David foi uma grata surpresa, eu acho que das contratações. Foi a mais surpreendente. Eu não vou dizer que é a melhor, porque teve o Rato também, né? O Wellington Rato jogou muito bem. Mas foi a mais surpreendente. Eu não esperava que ele fizesse tanta diferença tão cedo assim. Mas só pelo fato de a gente ter um jogador que é mais forte e com alguma velocidade, nossa, resolve tantos problemas na equipe do São Paulo. Tendo que no último jogo a grande diferença foi do lado esquerdo, né? Com a entrada dele e do Wellington, que realmente assim, infernizaram a zaga adversária. E acaba que o David melhora muito o Nestor, né? Porque o Nestor tem com quem jogar. E isso daí, eu já falei também no vídeo passado, isso daí faz muita diferença para ele. Um jogador que ele nem jogou tanto assim, ele jogou 4 partidas, se eu não me engano, foi o Juan, mas eu coloquei ele aqui porque ele tem pedido espaço, ele tem pedido um pouco mais de minutos, sabe? Agora tivemos a lesão do Caleri, o Erisson também estava machucado. O Juan em nenhum momento foi usado como centroavante, sabe? Teve uma chance real de jogar como centroavante. Nos últimos minutos do jogo passado não conta, porque o jogo já estava resolvido, tá tudo acabado, sabe? Então, e logo depois de ele fazer a última substituição, o Nestor cobra aquele escanteio que vira o gol do Juan. Aliás, né, justamente dele o gol. Mas assim, agora o vizinho resolveu fazer alguma obra, algo do tipo, enfim. Não sei se dá dando para ouvir, né? Porque tem o filtro aqui no microfone, mas enfim. Aí realmente teve o gol dele, né? Mas ele realmente não participou muito como centroavante porque o jogo já estava resolvido. Mas eu queria ver um pouco mais do moleque. Eu acho que ele, pô, podia ter algumas chances, né? Alguns minutos em jogos menores, em jogos já resolvidos. Porque assim, quando o jogo está resolvido, não vejo muito sentido em, sei lá, colocar um jogador experiente. Vamos supor, sabe, situação hipotética. Campeonato Brasileiro, São Paulo faz 3-0 em qualquer um, tanto faz. 40 do segundo tempo. Aí o Rogério saca o Caleri e coloca o Erisson. Não faz muito sentido isso, porque o Erisson não precisa desses minutos. O Erisson já é um jogador formado.
o Juan precisaria desses minutos, sabe? Voltar, dar um pouco mais de ânimo, um pouco mais de experiência, minutos em campo. Isso daí tudo é importante. Então, enfim, eu acho que o Juan merece alguns minutinhos mais com o Ceni. Claro que agora meio que acabou, né? Os momentos que ele podia realmente jogar, sei lá, um tempo inteiro. Porque isso é basicamente Campeonato Paulista, né? Agora só lá na Sul-Americana e dependendo ainda do chaveamento, dependendo do grupo que a gente cair. Pois bem, Galopo, talvez o jogador mais importante, talvez não, certamente o jogador mais importante do São Paulo nesse primeiro momento da temporada. Bom, fez 8 gols, né, no campeonato, salvo engano, e ele bateu 7 pênaltis na carreira, nunca errou nenhum, né? Novamente o último gol dele foi de pênalti. O cara é bom, 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 bom batendo pênalti. E assim, ele tá se soltando, ele tá entendendo melhor o jogo, entendendo um pouco melhor o futebol brasileiro. Ele comentou, né, que o futebol brasileiro é pouco posicional, né, que na Argentina era muito difícil você ter um contra-ataque porque todo mundo guardava a posição. Aqui não, as coisas são mais fluídas. Às vezes o jogador ele tem essa liberdade de sair de uma posição e ir para outra, enfim, fazer uma jogada, coisa que ele não está acostumado lá na Argentina. Enfim, eu acho que ele vai se adaptando cada vez mais. Lembrando que foi uma baita contratação, né? Financeiramente falando, claro. Foi muito dinheiro gasto, né? E gasto por um investidor. Sei, sei, sei. Quero só ver quando sair essa história direito. Que pouco de investidor é esse que o cara investe, ele dá lá, acho que foram 5 milhões de dólares, né, no Galopo, mas ele é tão benevolente, esse investidor, que ele não quer nada em troca, pô. É isso. Ele tem lá, ele é um cara, um empresário com uma marca, é a empresa dele que pagou o Galopo e em troca ele não quer nada. Ele não pede para anunciar a marca, para fazer uma parceria, para, né? É São Paulo, quem te viu, quem te vê. Seba Mendes, a contratação mais badalada, né? Já que ele é o cara de seleção, jogou Copa do Mundo, enfim. Fez um bom começo, né? Nos últimos 2 jogos eu acho que ele ficou um pouco abaixo do que poderia. Ainda vai oscilar, é natural ter alguns momentos ruins, essa birosca de barulho não para, mas é natural ter alguns momentos ruins. Porém, o que a gente pode imaginar do Mendes, né, é que ele vai cada vez mais se adaptar ao futebol brasileiro e vai funcionar muito bem como esse armador saindo lá de trás. Vejamos como é que o Ceni vai usá-lo, até porque tem um outro cara, que é o cara que eu vou falar agora, que é o Luan, que tá pedindo passagem. Gente, não tem razão pro Luan não ser titular do São Paulo, porque ao lado do Mendes joga o Maia, né? Teoricamente, tipo, o time ideal do Ceni que ele mais usou, pelo menos nesse começo, seria o Seba Mendes e Maia juntos. O Maia é o primeiro volante também de origem. E não sabe, o Maia ele é lento, o Maia ele não tem agilidade, ele não tem um passe rápido, né? Um passe pressionado muito bom, assim. Quando não tem ninguém pressionando, aí sim, ele olha, levanta a cabeça e pá, solta a bola. Mas com pressão é muito complicado. E ele jogou de segundo volante. Por que, que o Ceni não coloca o Luan de segundo volante também, sabe? E aquele negócio. Pô, pelo menos deixa a gente ver. Testa o cara. Deixa a gente ver. Deixa, sabe? Por mais que ele fale assim, não quero, não gosto, eu acho que não é assim que funciona. Porra, é difícil, porque eu não confio. Se fosse em outro momento, eu até ia falar assim, ok, realmente, né? Ele testou no treino e não deu certo. Mas eu não confio no Ceni. Eu acho que. Eu não vou falar que ele tá mentindo, que é uma palavra muito forte. Mas. É que eu não encontro outra também pra falar aqui. Eu queria ver, é isso. Eu queria ver os dois juntos e ter minhas próprias conclusões, tá bom? Enquanto isso, a gente fica só imaginando que o Luan seria um melhor segundo volante do que o Pablo Maia. Eu tenho certeza disso. Assim, eu tenho certeza. Sério, sério, sério. Como o céu é azul, eu sei que o Luan seria melhor que o Pablo Maia como segundo volante. Mas o Ceni discorda e ele é o técnico. Fazer o quê? Depois, o Wellington Rato. Pois é, né? Todo mundo falando assim, pô, mas 5 milhões de reais pelo Wellington Rato é muito dinheiro, jogador veterano. Pois é, mas é um jogador que
quer comer bola, né? Um jogador realmente com 30 anos, porém ele realmente quer jogo, ele foi um dos jogadores mais importantes, né, nesse começo de temporada. Muito da nossa boa bola parada tem a ver com o Wellington Rato, tem a ver com ele cobrando faltas e escanteios. Então, achei realmente muito positivo. E só tem um problema que ele ainda não conseguiu se adaptar com o Luciano. Os dois não jogam bem lado a lado, né? Então, isso daí demanda um pouco mais de trabalho, um pouco mais de treino. Vejamos como a coisa se dá. Eu tô realmente muito irritado com esse barulho, mas eu vou seguir com esse vídeo, custe o que custar, haja o que hajar. Pois bem, o Wellington, né? Agora, não o rato, o humano, o lateral esquerdo. Ele teve aquele momento, né, de contusão, culpa do Ceni, tá bom? Aqui eu falo todas as letras. O Wellington se machucou por culpa do Ceni. Tinha o Lisiero, ele não quis colocar o Lisiero, quis forçar o Wellington. Tinha o Caio Paulista, ele não quis colocar o Caio Paulista, quis forçar o Wellington. O Wellington foi lá e estourou. O Wellington se machucou por culpa do Ceni. Ponto. Isso daí é inquestionável. Inquestionável. Por último, eu vou fazer a análise do Ceni, obviamente. Mas é inquestionável isso daí e é um absurdo. Assim, não tem outra palavra que não seja absurdo para isso. Tá bom? Sério, 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 sério. Pois bem, ele voltou no último jogo e, assim, 45 minutos ele comeu a bola. E repara, geralmente quando o Wellington tem um descanso, ele volta melhor. Por que será? Por quê? Parece que ele volta correndo mais quando ele descansa, menino. Que doideira, né? Então, ele é um jogador como qualquer outro, que, porra, ele tem um seu limite físico, né? E, e boa parte da qualidade do Wellington tem a ver com essa velocidade, com a força, que ele não é exatamente um lateral técnico, mas ele é um lateral que ele rompe linhas com velocidade e com força. Ele precisa estar bem fisicamente, ele precisa estar descansado para conseguir render seu máximo. Quando ele entrou contra um time do Botafogo, que já, né, já não é lá essas coisas, e ele, apesar de voltar de contusão, tinha feito todo o preparo, tinha conseguido descansar, pronto, comeu a bola. Ele passou o carro em cima dos adversários, tanto que ele foi fundamental para virar o jogo, né? O primeiro gol saiu numa jogada pela esquerda, não lembro se a assistência foi dele exatamente, e depois no segundo gol a jogada é dele e ele sofre o pênalti, né? Que o Galopo converte, viu? E se eu não me engano, no terceiro. Eu lembro que o escanteio foi pela esquerda, não lembro se foi se ele que ganhou o escanteio ou algo do tipo. Enfim, mas ele jogou muito bem nessa partida e tem a ver com ser poupado, né? Realmente, se eu ver contar 27 minutos de vídeo. Puta aquela merda. Ok. Caio Paulista. Caio Paulista foi uma surpresa assim. Ele não é um bom jogador. Sério. Desculpa. Mas ele é o cara que vai ajudar a gente em muitas coisas, né? Porque tem aquela máxima, né? O cara, se ele faz um lado, ele faz o outro. Se ele faz a ponta esquerda, ele faz a ponta direita. Aliás, ele é a ponta direita de origem, né? Então ele vai fazer a ponta esquerda também. Ele consegue fazer essa função. E ele consegue fazer também a lateral esquerda. É importante ter esses jogadores, por mais que ele não seja brilhante, ele é muito voluntarioso, ele corre bastante, ele se dedica, ele, né, dá seu máximo em campo. E então o Caio Paulista eu acho que realmente foi uma contratação interessante, né, um empréstimo interessante, suprindo uma ausência que a gente tinha, né, em várias posições no campo. Vejamos. Beraldo. Beraldo, para mim, é dos garotos, o que. Dos novos, pelo menos, né? Dos que não tinham tanta chance assim, não jogaram muito ainda, são os que. Ele é, né? O que melhor rendeu, o que melhor se apresentou. Claro que foi também o que mais teve a oportunidade de jogar, porque todos os outros zagueiros se machucaram. Mas. Eu acho realmente que o Beraldo parece que a gente tem um bom zagueiro em mãos. Um bom zagueiro canhoto ainda, né? Que a gente tava precisando. Então, ok, muito bom. O Patrick, por último, ele chegou da seleção. Gente, eu acho que o Patrick é mais ou menos aquilo. O que a gente viu dele é meio que o teto do menino. Ele não é um jogador ruim, mas não me parece que vai desenvolver muito como foi o Wellington, né? Que realmente chegou bem no profissional. O Patrick, ele é, assim, é isso. Feijão com arroz, tem a bola parada boa, não é muito rápido, mas não é lento, não é muito forte, mas não é fraco, não é muito alto, mas não é baixo. É isso, é um jogador que não é nada. Além de uma coisa assim, é mediano em tudo. Ok, menos na bola parada, que é realmente
Boa. Agora os jogadores que pra mim foram ruins, né? Não, não para mim, né? Mas eu esperava mais, digamos assim. Por várias questões, tá? Não necessariamente por causa do jogador em si, mas vocês vão entender. Esse daqui eu vou deixar por último, que pra mim é o que mais grita nesse sentido. Pois bem, o Nestor, a torcida odeia o Nestor. É impressionante como a torcida São Paulina, assim, o Nestor é o novo Casimiro, né? Ou o novo Rodrigo Caio, ou o novo, sei lá, Gabriel Sara, quem mais? Igor Gomes, Kaká. Quer escolher? Bom, tem vários, né? A torcida São Paulina tem realmente esse problema, tem que melhorar um pouco nesse sentido, dar um pouco mais de confiança para esses garotos. Porque, porra, não vai ajudar. Assim, se você ofender o cara, se você ficar, sabe, vaiando o cara, especialmente no meio do jogo, depois do jogo, eu até entendo, sabe? O cara tá lá na energia, né? E fica frustrado. Mas, pô, durante a partida, vaiar o cara quando tá sendo substituído, ou se vai entrar, porra, já deu, né? Já tá na hora de evoluir nesse sentido. Então, assim, mas eu acho que o Nestor, ele tem que melhorar a parte física dele, isso daí é foda. Assim, eu não sei de quem que é a culpa. Se é do jogador, se é da comissão técnica, se é da parte especificamente, né, da parte física lá, dos fisioterapeutas, dos preparadores físicos, fisiologista e etc. Mas, porra, tem que melhorar a parte física. Tirando isso, foi o que eu disse, se ele tiver com quem jogar, ele vai jogar bem. O problema do Nestor é que ele é um cara, é um jogador técnico. Ele precisa ter jogadores se apresentando para ele fazer as jogadas. Quando ele tem a oportunidade de fazer as jogadas, geralmente ele toma as decisões corretas. É raro você ver o Nestor, sei lá, chutando quando era para driblar ou driblando quando era para chutar. O problema é que geralmente ele não tem com quem jogar, porque quem está ao seu redor não ajuda muito, não dá opção de passe, ou então não faz o movimento certo para abrir os espaços. E é isso, por falta de condição física do Nestor, ele precisa desses espaços, ele precisa do cara passando do jeito certo, porque senão ele não consegue forçar o lance, porque ele não tem força nenhuma, basicamente. Gabriel Neves, ou Gabi só, como ele gosta de ser chamado. Pô, o Ceni, assim, realmente não quer ele no time, parece. Não faz a menor questão de botá-lo para jogar. Teve várias oportunidades. Ele jogou algumas partidas, verdade, né? Se não me engano, foram três. Uma foi mal, duas foi bem. E é isso, mas não tem muitas chances, né? Eu acho que o Ceni não entende o Gabi como um jogador pro time dele. O que eu discordo, já que ele precisa de um segundo volante, e o Gabi é justamente esse segundo volante. E esse cara que ele ajuda muito na saída de bola. Então, pô, eu realmente eu não entendo, né? Por que que não dá um pouco mais de chance? Filho da puta, vai ficar fazendo barulho o tempo inteiro, porra. Não é possível um negócio desse, que desgraçado. Tava no silêncio aqui. Desgraça. Mas, olha, tô estressado já. Vamos que vamos. Mas realmente não. O Ceni não entende ele como jogador para o São Paulo. Então, eu acho que seria natural até ele buscar algum outro lugar no segundo semestre, ou no Campeonato Brasileiro, ou algum lugar fora do Brasil. Se surgir uma oportunidade, imagino, sei lá, para o mundo árabe, para os Estados Unidos, para a Europa eu acho um pouco mais complicado, né? Só para uma liga secundária, sei lá, Portugal, alguma coisa do tipo. Mas de resto eu não imagino algum lugar, algum clube dando oportunidade pro Neves. Porém, eu acho que é mais culpa do Ceni aqui, tá? Do que do próprio jogador. Um jogador que se dedica, um jogador que parece que está bem fisicamente, né? Disposto a fazer o que precisa, mas não tem as oportunidades. Enfim, o Maia, eu coloquei o Maia no negativo porque, assim, eu até entendo que dentro do clube tenha muita expectativa em cima do menino. Porém, a gente recusou 15 milhões do Fulham, pelo menos essas são as informações, né, da imprensa, 15 milhões do Fulham pelo Maia. Se isso for verdade, é burrice. Sério, muita burrice. Porque é um volante primeiro, né? Um volante não vai custar muito mais que isso, um volante defensivo ainda mais.
E, pô, por mais que ele tenha suas qualidades, ele não é muito mais jogador que isso, não me parece, pelo menos, tá? Ele nem é tão forte, ele não é tão alto, ele não tem algum outro atrativo assim. O negócio dele chutar bem de fora da área, eu não sei até que ponto isso seria usado no futebol europeu, no futebol inglês especialmente, porque não iam dar espaço para ele chutar assim de fora da área, realmente é complicado. Então não sei, não sei por que recusaram a proposta. Eles estão esperando algo melhor agora no meio do ano. Sinceramente, eu acho que se ofereceram 10 agora, aliás 15, agora vão oferecer 10, 12, porque não vejo o Maia se desenvolvendo, pelo menos não por enquanto, né, nesse comecinho de semestre. Comecinho não, né, porque a gente já tá em março, pô. Já era pra ter visto alguma coisa a mais, não sei, visão de jogo, sei lá, força na bola aérea, não tem nada disso. Orejuela, gente, Orejuela é isso, tá bom? Orejuela é isso e só. Se você esperava outro jogador, desculpa, mas você foi enganado. A gente tem que lembrar que o Orejuela é o cara que foi rebaixado com o Cruzeiro e com o Grêmio e o São Paulo pagou 10 milhões. 10 não, 17? Isso, 17 milhões de reais, né, no total. Para... Parabéns, Casares, isso é bom, hein? 17 milhões de reais no Orejuela. Que bela contratação. Enfim, realmente não dá pra entender por que que pagaram. Porra, pagamos 17 milhões do Orejuela. Por que que a gente pagou? Não, mano, é surreal, pô. É sério, é surreal, assim. Quem aprovou essa merda? Eu queria saber. Quem aprovou essa merda? Mas tudo bem. Ele é um jogador, ele é voluntarioso, sabe? Eu não acho que ele seja um jogador desligado. Mas alguma coisa aconteceu na carreira do Orejuela que ele era uma jovem promessa que foi contratada pelo Ajax, e o Ajax costuma errar pouco, né, nessas contratações, e de repente é um cara que não consegue mais se desenvolver, que virou reserva na seleção colombiana, que, assim, é, é isso, sabe? Ele tem força. A única coisa que o Orejuela tem força. Ele não desenvolveu mais nada no futebol dele. Ele é um jogador, assim como o Wellington, no lado esquerdo, ele rompe linhas com força e velocidade, o Orejuela teoricamente faria a mesma coisa pela direita, mas ele não tem tanta intensidade assim. E esse é o principal problema dele. Fora isso, ele não é bom na bola aérea, ele não é bom na defesa, ele não é bom atacando, ele assim, não é bom na construção, não é bom em nada. Ele tem essa força, mais força física, né, e velocidade, mas ele não aparece pro jogo. E esse é o problema do Orejuela. Tanto que quando ele entra no meio da partida, às vezes ele faz uma, duas jogadas boas, mas é só isso, meio que dois piques, acabou, acabou. Não sei o porquê, tá? Não sei o porquê realmente. Eu não acho que seja desinteresse do atleta. Eu acho que é alguma coisa da parte mental mesmo, mas não está desenvolvido, realmente. Alan Franco, contratação badalada, 12 milhões de reais, só vamos pagar a partir do ano que vem, mas ele ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, tinha que se adaptar, assim, ó, tinha que estar muito melhor, né? Não está completamente adaptado, mas tinha que estar muito melhor já do que ele apresentou até agora, então realmente, eu acho que o Alan Franco, de certa forma, me decepcionou. Eu achava desnecessária a contratação, mas que era um bom jogador, eu tinha certeza disso. Continuo achando que ele é um bom jogador, mas a dificuldade dele para se adaptar, ou pelo menos a demora para ele começar a apresentar uma melhora, é algo que me preocupa, tá? Porque assim, no primeiro jogo, ele querer sair com a bola dominada e perder a bola, tudo bem. No segundo, tudo bem. Agora, pô, 12º jogo da temporada, ele continua a cometer esses erros, ele continua a não usar a força, sabe? Ele é um cara que não. Ele é um zagueiro que não tromba, é algo que me preocupa. De novo, isso daqui é o Campeonato Paulista, tá? Assim, é difícil. É di- Pô, sabe? É igual a distância do Paulista para o brasileiro, é a distância, sei lá, de uma prova do ensino médio para uma prova da segunda fase da USP, pô. É muito longe, sabe? Então, a gente, sabe, seremos muito mais exigidos no Campeonato Brasileiro. E o Alan Franco, ele é até agora nosso único zagueiro inteiro fisicamente com alguma experiência. Então me preocupa, né? Tempos difíceis virão. Pois bem,
Tá acabando, gente. Calma. Nossa, deu. Eu achava que ia ser tipo uns 20 minutos esse vídeo, mas vai desse jeito mesmo. Agora que eu gravei, eu não vou cortar, né? Gravei com esse cara fazendo barulho ainda. Dane-se, agora vai assim mesmo. Pronto. Nathan. De novo, ele é isso, tá bom? Quem esperava. É praticamente a mesma coisa que o Orejuela com uma diferença. O Nathan, ele tem mais intensidade, ele tem mais momentos de realmente que ele usa a força, mas ele ainda é um garoto, ele ainda tá. Sabe, quando ele tava emprestado para o Curitiba, porém, ele pouco jogou no Curitiba, essa é a grande verdade. E quando jogou também não surpreendeu, não foi aquele sucesso. Então a gente tem que entender que a parte boa dele, né, a principal característica do atleta é a parte física. Ele tem alguma velocidade, ele tem muita força, mas ele ainda é um garoto. Ele ainda vai ter que ganhar essa confiança de realmente usar a força para romper as linhas, de ganhar no ombro, na parte defensiva, de fazer essas coisas. Enfim, é questão de dar tempo. O problema é que se a gente começar o Campeonato Brasileiro, e iremos começar, né, com Orejuela e Natan, aí é um pouco mais puxado. Bom, o Rafinha deve estar para voltar logo mais, né? Antes do brasileiro ele volta. E o Igor Vinícius, cirurgia pela pubalgia, né? Então, veremos como a coisa se dá, vamos ver como é que ele se desenvolve aí, como é que evolui é, a recuperação dele, para que o mais perto possível ele esteja disponível para a gente. Pois bem, né? Fazer o quê? A gente. É, é a nossa lateral direita. Ai, ai, São Paulo. Por último, ele, obviamente, Luciano, para mim é a grande decepção. E agora eu vou usar mesmo essa palavra, decepção. Nenhum dos outros, tá? Eu acho que todo mundo tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Nenhum jogador foi, nossa, assim, extraordinário, tirando o Galopo. Mas para mim a decepção, e o nome é decepção mesmo, é o Luciano. Porque, porra, o cara já tá aqui, ele já tá adaptado ao time, ele. Tudo bem que ele tá numa nova função, mas não é tão diferente da função antiga dele. Acho que a única grande diferença é que quando ele era no centroavante, lá, quer dizer, um segundo atacante, né? Ele saía da marcação para vir buscar a bola. Agora não, agora a marcação estará colada nele. Só que mesmo em momentos que ele pega a bola sem marcação, ele fica enrolando, ele fica fazendo cera, né? Ele fica encerando, ele pega a bola e fica girando para um lado, girando para o outro. E, porra, acelera o jogo, domina e solta, domina e solta. Por que que ele, no meio campo, sabe, contra-ataque, no meio campo, a bola para no pé do Luciano, aí ele olha, ele quer dar um drible, aí dá um drible pra trás, um toca mais, ele ajeita, não sei o quê. Porra! Solta a bola, cara. Continua o lance. Dá um, dois. Você quer fazer firulas? Faz perto da área, faz onde é perigoso. Porque, pô, se ele ficar dando um driblingzinho pra trás, no meio campo, vai adiantar de quê? Agora, perto da área, ele podia arrumar algum espaço, algum passe, algum cruzamento, um chute. Mas não no meio campo. Eu acho que o Luciano, assim, nunca fui muito fã do cara, tá? Ele é um bom jogador, ele tem técnica, ele tem realmente muita técnica. Ele parece que é um cara comprometido com o São Paulo, ele é um cara que gosta do clube, mas eu acho que ele gosta mais dele mesmo. É isso, ele é um jogador egoísta. Ele é um jogador que quando não toca a bola pra ele, ele chia. Quando faz alguma coisa que ele não gosta, ele chia. Sei lá, tem duas opções de passe. Uma na esquerda e uma na direita. Se dão onde ele não tá, ele vai reclamar, pô. Ele vai reclamar. É impressionante uma coisa dessas. É difícil, é difícil. Sério, eu acho que o cara ele tem que entender que o clube é maior que ele. Tá? Eu acho que o Luciano não percebeu isso ainda. E, claro que eu tô falando isso daí vindo de fora, né? Ele pode ser exatamente o oposto, tá bom? Eu não conheço o Luciano como pessoa, ele pode ser assim exatamente o oposto disso, mas eu tô falando que o que ele passa para, pelo menos para mim, eu imagino que para você também, para tantos outros torcedores do São Paulo, é isso, que ele se preocupa mais com si do que com o clube. Infelizmente, tá bom? O que eu posso falar? Realmente é, é isso. É isso. Eu esperava mais dele e eu acho que ele tem mais a dar para o São Paulo, mas ele precisa começar a mudar algumas coisas. Começando por a atitude dele em campo, realmente não é legal. E para finalizar o vídeo, falar do Ceni, né? Do esquema do Ceni.
Sabe que eu tava fazendo, né, pela rádio o Sub-20 do Santos São Paulo, né? Começou agora o Brasileirão Sub-20. São Paulo perdeu de 3-1, 3-2. Tiveram duas viradas, né? O Santos abriu o placar, a gente fez 2-1 ainda no primeiro tempo. Depois o Santos empatou no começo do segundo tempo. E aí a gente tomou a virada logo após a expulsão de um zagueiro. Esqueci agora o nome do garoto que foi expulso. Deve estar anotado aqui em algum lugar, mas enfim. Pois bem, e o esquema tático que o Belletti usou era algo espelhado com o esquema tático do Ceni. E curiosamente tinha o mesmo problema do cara que era o armador, no caso o Luciano, não aparecer no campo. O cara, ele simplesmente não conseguiu jogar, né? Não conseguiu, agora esqueci. Ah, é o camisa 10 do time. Esqueci completamente, assim. Tanto que o único momento que ele realmente apareceu, ele não estava fazendo essa função mais à frente, né? Ele recuou para fazer quase como um segundo volante, e aí ele deu um belo lançamento pro Neverton. E o Neverton, que é um. Gente, por que o Neverton não tá no time principal? Não sei. Não sei, não sei. Baita jogador, sério. Ó, anotem aí, Neverton. Anota porque é difícil, você vai esquecer provavelmente. Neverton. Garoto é bola. Mas aí dá esse lançamento pro Neverton, que faz a jogada toda e rola pro Maioli fazer o gol. Então, realmente assim, eu acho que o esquema tático nesse sentido é meio ruim, tá? E o Ceni tinha que começar a ter alguma variação tática. Eu acho que já passou da hora também de testar um 4-3-3 ou um 4-3-2-1, né, com pontas abertas, enfim, cada um chama de um jeito. Mas é que negócio, você tem um primeiro volante, você tem dois meias, dois pontas e um atacante. É isso que eu acho que o Ceni tinha que fazer, testar pelo menos para ver como é que o time se comporta. Me parece que é um jeito mais equilibrado de se jogar, aliás, né, porque quando você tem quatro jogadores de frente, às vezes fica um pouco exposto, a gente não tem muito combate depois que passou dessa primeira linha de marcação, então eu acho que é algo que o Ceni poderia pensar. Ele vai pensar? Certamente não. Ele acha que ele tá certo. E assim, ok, né? Ok. Tem gente que acha que tá certo. Eu, sei lá, às vezes eu acho também que eu tô certo em tudo, né? Mas às vezes descobre que tá errado. É um tapa na cara, né? É bom tomar esse tapa na cara de vez em quando. Mas o Ceni, eu acho que ele nunca tomou esse tapa na cara. Ou se tomou, não percebeu. Porque ele sempre acha que tá certo. Pô. E ele acha que o esquema tático dele é esse, ele não vai mudar, e é isso, e pronto. É realmente puxado. Eu acho que o Ceni, assim, tinha que repensar algumas coisas. Porque o time dele, 12º jogo, não tá tão bom, tá? E é algo que me preocupa. Vejamos como será no mata-mata. Claro que a exigência será outra, né? Jogo 8 horas segunda-feira. Vamos que vamos, né? E só para fechar, a diretoria, nota 2. 2, vai, 2. Tem coisas positivas, mas tem muita coisa que eu tô assim, ou discordando ou desconfiado. Esse Refis Plus aí é o primeiro, né? Porque a única coisa que mudou parece que foi o nome. Falta. Só para fechar o vídeo, quase 40, quase 50 minutos, então vamos ir para os 50 minutos mesmo. Tem uma coisa que isso daí não dá para aceitar, que é a falta de clareza, né, com a comunicação do São Paulo. Eu entendo, assim, muitos colegas, né, da imprensa estão reclamando que não pode mais ir lá, que o time não fala sobre se o jogador está machucado, se não está machucado. E eu entendo que é comum isso em alguns lugares ser desse jeito, né? Não é comum no Brasil. Eu acho que esse negócio de tipo, é nossa cultura. Mas até a página 2 porque cultura é algo que se muda também. A cultura não é fixa, tá? Então, se o Casares ele acha que o melhor é fechar. E eu até concordo, tá? Eu acho que a imprensa não tinha que ficar vendo treinamento de time nenhum, tá? Enfim. Vai pro Real Madrid ver treinamento do Real ou do City. Os caras nem passa. Jornalista só vai pra sede desses times quando tem entrevista marcada. E pra marcar uma entrevista, porra, vai lá, boa sorte. É difícil, é de algumas emissoras só, e é aquele negócio, uma vez a cada 3 meses. Então, sabe, é outra pegada a coisa. Os jogadores, meio de semana, aí, técnico e afim, basicamente eles só falam com com a emissora do próprio clube, né? Aí sai no canal do YouTube desses clubes, etc. Coisa que o São Paulo tem tentado fazer.
E eu concordo com isso, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta, muito jornalista não gosta. Eu concordo com essa postura. Eu acho que, assim, o negócio tinha que ser sagrado, um lugar sagrado. Quem é que tem que estar no CT? Os jogadores, a comissão técnica e só. Um diretor, assim, sabe? Diretor de futebol. Diretor... Agora, só. Diretor das piscinas? Não. Ponto. É isso. Pois bem, então tá fechando mais isso daí e a imprensa tem reclamado. Discordo dessa reclamação de parte da imprensa, claro. Pois bem, e aí estão reclamando da clareza. E aí eu concordo. Aí eu concordo e muito, porque assim, tá, tem um Refis Plus. E o que significa o Refis Plus? Você sabe o que significa? Ninguém sabe o que significa. Fala assim, não, a gente melhorou equipamento, melhorou equipe técnica, melhorou. Tá, melhorou o quê? Porque, pô, é muito fácil. Imagina você chegar no mecânico, aí ele fala assim, não, ajustei seu carro. Mas o que você fez? Não, ajustei aí. Tá, mas o que você fez? Não, só mexi nas coisas aí. Tá melhor. Aí você fica, tá. Mas você tem que ser, né, prático o negócio. Me fala assim, quais equipamentos que tem? O que tem novo? Qual é a diferença do Plus pro antigo? Porque até onde eu sei, a diferença é o nome. Porque os profissionais me parece que são os mesmos. Os equipamentos eu não sei, são diferentes, porque não falaram quais equipamentos foram comprados. Ou foram adquiridos de alguma forma, não sei, por permuta ou qualquer coisa do tipo. E o pior, as lesões são as mesmas. A gente continua a ter muita lesão. Eu sei que muito é por azar, enfim, tanto faz. Mas tem muita lesão do mesmo jeito. A galera vai lá e não volta nunca mais, sabe? Então, pô. E aquele negócio. E, por exemplo, o goleiro Jung, o Young, né? Ele aparentemente ele tá contundido. Você sabia? Então, e por que eu falo aparentemente? Porque ninguém tem confirmação disso, pô. Ninguém. Ninguém sabe. O moleque tá lá, ninguém vê ele mais. Quer dizer, a gente não vê mais treinos, né? Só vê com a TV institucional mesmo. Voltando a falar, concordo com isso. Mas aí, tem uma suspeita que viram uma vez, um dia, o moleque com uma proteção na perna, uma coisa assim. Teoricamente ele estaria contundido. Ninguém sabe. Isso daí que incomoda. Tipo, tá. E aí, o Igor Vinícius, quanto tempo ele demora para voltar? Porque a gente sabe quanto tempo demora essa cirurgia em média. Mas e o clube? O clube tem que chegar e falar. Com todas as letras. Não, sabe? Não tipo assim, em 2 semanas. Mas, pô, podia falar assim, a gente espera que em meses haja uma evolução. Ou esperamos uma evolução inicial para depois darmos um prazo mais preciso. Ou então falar em pouco tempo, esperamos que ele retorne aos treinos completos. Coisas do tipo. Mas não tem isso, não tem um feedback, não tem clareza. E assim, se não tem clareza, é porque algo de errado existe. Não tem um porquê. Se tivesse tudo bem, tudo bonito, porra, aí seria a coisa mais transparente do mundo, né? Agora, deve ter algo de errado pra ser tão turvo. E é difícil dizer isso, mas, assim, sei lá. De novo, né? De novo, tô terminando um vídeo em baixa. Porque é São Paulo, essa porra. Pois bem, é isso, gente. Quase uma hora falando aqui sobre o que eu achei desse primeiro trimestre do São Paulo, dessa primeira etapa do Paulistão. E agora que eu terminei, aparentemente o vizinho parou de fazer barulho. É isso, acontece. Like, inscrição, nossa, boa sorte para. Aliás, muito obrigado. Se você ficou esses 54 minutos me ouvindo, porra, cara. Nem precisa dar like, não, tá? Já fez o trabalho. Muito obrigado. Tchau, vamos São Paulo, segunda contra a Água Santa. E hoje secar o Palmeiras, talvez? Não vou secar muito, assim, mas uma secadinha nunca é mal, não. Tchau.